Fala, Alminha, 3 hábitos que prejudicam a sua comunicação. Eu quero falar sobre esse tema de comunicação que é tão importante. As pessoas elas não se compreendem e ficam em duelos intermináveis. E isso porque não se atentam a esses 3 hábitos que são fundamentais para que uma comunicação funcione. A comunicação ela é bem sucedida quando as duas pessoas concordam com relação ao mesmo significado. Às vezes eu entendo determinada coisa de um jeito e você entende de outra. E aí a gente começa um duelo, ao invés da gente conseguir se entender, porque a gente não chega num ponto comum de comunicação, que é onde duas pessoas se encontram, aí a gente fica tentando ver quem que tá certo e isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Para começar com esse primeiro hábito, que é existe mais de uma realidade. Ou seja, às vezes eu acho que eu tô certa do que eu tô falando. O que eu tô falando tá completamente certo, então eu preciso convencer a outra pessoa. Isso já prejudica totalmente. Para ilustrar bem, eu quero te contar um exemplo que eu li no livro Pragmática da Comunicação, que é o seguinte. Certa vez tinha um homem que estava andando atrás de um arbusto, não dava para ver direito o homem, só a metade do corpo dele para cima. E eu olhando de longe, o homem ia meio que mancando. Parecia que ele mancava, subia, descia, aparecia. Era muito estranho. A pessoa que olhasse de longe ia entender, gente, esse homem é louco, né? Por que ele tá andando desse jeito? Só que, na verdade, o que estava acontecendo ali por trás do arbusto, né? Onde ele estava? Ele tinha encontrado vários patinhos, a mãe pata não estava presente. E o que ele imaginou? Falou: vou ajudar esses patinhos a chegarem num lugar mais seguro. Então, eu vou imitar a mãe deles para que eles me sigam. Então, ele tentou imitar o comportamento de um pato para que os patinhos, então, fossem seguindo ele. Ou seja, no contexto que esse homem estava vivendo, isso faz completo sentido. Mas para quem estava olhando de fora, não entendia nada. Parecia que o homem era louco. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não entende o contexto do que tá acontecendo. Quando eu tô comunicando uma coisa, na verdade, eu não tô usando só as palavras para falar algo. Eu tô comunicando uma relação que existe na minha vida. Por exemplo, um cachorro que já foi atropelado, ele toda vez que passar um carro à frente, ele pode ficar encolhido. Quem olha de longe não entende o que está acontecendo com esse cachorro, mas pela experiência de vida dele, tem sentido. Ele está encolhido, porque ele já sofreu alguma coisa. E na nossa comunicação é a mesma coisa, porque às vezes a gente não entende por que a pessoa não percebe o nosso ponto de vista. Mas é porque a experiência de vida dela foi diferente. E o que ela está falando tem a ver com essa experiência. Às vezes ela não se comunica tão bem, ela não vai falar, lá no passado eu sofri tal coisa e é por isso que eu falo que é assim, porque pra mim isso é verdade. As pessoas não expressam esse lado, elas simplesmente falam e às vezes parece que tá pela metade. Então, se eu não compreendo que existe outra realidade, eu às vezes anulo a outra realidade. Eu acho que eu que tô certa, porque aí eu falo, uso palavras assim, muito no sentido racional, do tipo, o fato é esse, né? Só para falar para a pessoa que não existe outra possibilidade, mas na verdade, quando eu faço isso, eu tô mostrando que a nossa comunicação já não tá funcionando, porque não tem o mesmo significado. Então, a primeira coisa de tudo é entender que o que a pessoa tá falando tem sentido sim, e existe na vida dela, apesar de não existir na minha. E isso já vai ser um ponto de encontro. Segundo hábito, não se responsabilizar pela própria fala ou pela própria comunicação. O que é isso? A comunicação, na verdade, é como se eu participasse de uma conversa. Ou seja, a parte não verbal conta muito também. Não é só o que eu tô falando objetivamente, mesmo porque o que vai valer de verdade naquela comunicação é a minha intenção. Tudo que eu não falo, inclusive, é comunicação. E às vezes a gente não quer revelar que a gente tem um medo de falar certa coisa, às vezes a gente tá pisando em ovos, ou a gente tá omitindo alguma situação. E tudo isso é expressado na nossa comunicação. Eu posso não estar falando, mas a outra pessoa tá entendendo isso. E isso influencia totalmente no que tá acontecendo ali. Porque só o fato da gente estar presente e tentando, participando da comunicação, a gente já tá influenciando. Ou seja, quando você se responsabiliza no sentido de entender que você está comunicando algo, isso já vai mudar o seu hábito.
porque a comunicação ela influencia no nosso comportamento. Então eu tenho que ter clareza de como eu penso sobre determinada coisa e tentar deixar aos poucos esse meu pensamento, essa minha atitude mais clara, porque isso vai evitar que existam ruídos e a pessoa não compreenda o que está acontecendo. Porque às vezes ela está falando uma coisa e eu tô lá fazendo caras e bocas, estou discordando e eu estou influenciando naquilo. Aí às vezes vai existir uma situação de discussão ou que eu não compreenda, mas na verdade é porque eu influenciei para que aquilo aconteça. O autoconhecimento é muito importante na hora de existir a comunicação, porque assim eu consigo entender o que está passando comigo, os meus sentimentos, e eu consigo revelar mais facilmente, me responsabilizando por tudo que está acontecendo ali. E o terceiro hábito para que funcione bem a comunicação é a validação, que é a gente perguntar para a pessoa se aquilo que ela está falando é o que a gente entendeu. Nossa, acontecem muitos problemas de comunicação por causa disso. A gente imagina que a gente entendeu a pessoa e com essa informação a gente julga alguma coisa. E às vezes dá muito ruído de comunicação, porque às vezes não é exatamente o que a pessoa queria falar, mas a gente entendeu dessa forma. Porque o nosso cérebro, ele preenche lacunas. Se eu não entendi alguma coisa, às vezes por medo da resposta, porque às vezes eu já conheço a pessoa, o comportamento dela, eu evito de perguntar alguma coisa, então eu julgo que eu entendi, mas a parte que talvez tenha ficado sem alguma explicação, meu cérebro vai preenchendo com respostas, porque nós somos seres que buscam segurança, estabilidade, então o que não tem resposta, automaticamente eu vou produzindo essas respostas sem que na verdade tenha a ver realmente com a realidade que a pessoa está me passando. Então, aí eu posso estar cometendo vários equívocos. E para não fazer isso, o jeito certo é, a pessoa falou, eu tenho que ter paciência primeiro de ouvir, né? Porque às vezes a gente tá respondendo na própria cabeça, sem abrir a boca. Mas isso já atrapalha. Mas então tem que ter essa escuta ativa, né? Que é de presença, tentar entender o que a pessoa tá falando e perguntar, você quis dizer tal coisa? É engraçado que com pessoas estranhas, a gente tem uma tendência a tentar entender mais, né? Se você tá num trabalho e o seu chefe te passa alguma demanda, você vai perguntar para você tentar não errar, né? Você vai falar, é isso que tem que fazer? Que aí você minimiza o erro. Mas com as pessoas do nosso relacionamento não é assim, porque a gente julga que a gente conhece bem essas pessoas, então a gente já imagina respostas, já preenche essas lacunas, e aí parece que o problema é muito maior. Porque quantas vezes a pessoa fala, mas eu não disse isso. Quem disse que eu disse isso? Aí a gente fica naquela discussão, não, mas você disse tal coisa. Aí a pessoa fala, não, mas eu não disse desse jeito. Porque às vezes o que ela tentou dizer era outra coisa. É uma coisa que tem a ver com a experiência dela, com a intenção do que ela queria. Às vezes a intenção dela é que você entendesse de algum jeito que funciona para ela mesma. Isso não funciona para você. Mas se você não tirar dúvida, você vai levar para o lado pessoal. E é capaz que você fique magoado. E aí a comunicação vai piorar 10 vezes, né? Às vezes vai ter uma escalada, inclusive, porque você pode brigar. E aí naquela emoção, a flor da pele, você não vai conseguir resolver nada. Ou seja, se você observar esses 3 hábitos da comunicação, já é um grande passo para que você seja entendido, que é o que a gente mais quer. Porque quando a gente não se sente compreendido, por exemplo, não validado, é como se a pessoa não validasse a nossa própria existência. É como se ela ignorasse que você existe, que a sua opinião é importante. E aí o que a gente faz? A gente vai duelar, a gente vai brigar para que a gente exista. Porque a gente quer muito pertencer, a gente quer ser importante. Mas se a gente quer ser tão importante, por que a gente também não faz isso com a outra pessoa? Porque se a gente valida o que a outra pessoa tá falando, quer confirmar, é realmente isso que você quer? Ah, você tá me falando isso, eu tô entendendo certo? É como se a gente falasse, eu tô te ouvindo, a sua existência é importante. Olha só como esse hábito é importante. Então a gente falou aqui de 3 hábitos. O primeiro hábito é, existe mais de uma realidade, não só você está certo. O segundo hábito ficou em torno da responsabilidade. Mesmo que eu não esteja falando, eu estou influenciando no que está acontecendo ali na minha conversa.
E o terceiro hábito é a validação, que é você ter certeza de que você entendeu da forma correta. E isso vai dar um senso de valorização à própria pessoa e vai deixar a sua comunicação muito mais interessante, mostrando que você é uma pessoa presente, que tem uma escutativa. Isso fez sentido para você? Se você achou importante esse assunto, quiser compartilhar com alguma pessoa, ou quiser saber de mais assuntos como esse que podem te levar ao seu desenvolvimento pessoal, já siga aqui, curta e até o próximo vídeo. Tchau!